era treinador, o Rogério no momento ali meio instável. Eu sempre achei você uma ótima opção para o São Paulo. Inclusive o Aparecido mandou uma mensagem aqui. Grande Luca e Odair. Espero ter o Odair como treinador do São Paulo no futuro. Você tem vontade, mestre, de treinar o Tricolor Paulista, o maior clube do mundo, segundo consta? Claro que eu tenho vontade de treinar todos os grandes clubes. O São Paulo é um grande clube. Como eu te disse, eu sou um profissional do futebol. Hoje eu estou aqui na Arábia Saudita e se eu receber uma proposta de um grande clube, com certeza eu vou com maior honra e prazer. Mestre, você acompanha, aí perguntando para o São Paulo, porque a audiência aqui é muito São Paulina, por causa do meu clube, a minha audiência é muito mais do São Paulo. Você acompanha o São Paulo atualmente, como o São Paulo tem atuado, a questão do Rames Rodrigues, hoje está relacionado, deve jogar contra a Inter de Limeira e tudo mais, tal. Você tem acompanhado o São Paulo, essa situação do Rames? E tem uma coisa que eu queria ouvir a sua opinião, tá? Tem gente que fala assim, inclusive o Muricy Ramalho deu uma entrevista para o Arnaldo e para o Tironi falando assim, jogador talentoso, tem que encontrar o espaço para ele jogar, tem que achar outros caras para correr por ele, porque o jogador diferente, como o Paulo Henrique Ganso, como o Rames Rodrigues, a gente tem que encontrar um espaço, um sistema que acomode ele e os outros correm por ele. Mas tem gente que fala assim, o Rames é aquele jogador de 20 anos atrás que não cabe mais no futebol de hoje. Você, Odair Hellmann, o que pensa sobre Rames Rodrigues no São Paulo, principalmente, e sobre essa coisa dos jogadores talentosos, por favor? Eu acho que no futebol tudo pode, desde que você tente e apresente o resultado. Então, o que o Muricy falou, ele pode ter razão. O que tem que acontecer é o testar, você colocar todos esses jogadores talentosos lá, para ver se eles vão conseguir fazer mais gols que o adversário e não receber, porque o jogo se joga com a bola e sem a bola. Aliás, com a bola se joga, cada jogador toca na bola 3 minutos, 87 fica sem a bola. Tem que testar, e vou te falar sobre uma experiência, como eu te digo, eu gosto sempre de tentar dar um exemplo prático. No Fluminense eu vivi essa experiência. Nós tínhamos Fred, Nenê e Ganso. E essa pergunta era recorrente dentro de um processo. E naquele momento, nós íamos iniciar, por exemplo, vou te dar um exemplo. Nós íamos iniciar o campeonato com o Ganso, com o Fred, mas o Ganso estava suspenso. Nós iniciamos o campeonato com o Nenê, e o Nenê fez gol no primeiro jogo, o Nenê fez gol no segundo jogo, o Nenê foi um dos artilheiros da equipe. A equipe se encontrou dentro daquela ideia, dentro daquele sistema, e eu não consegui em nenhum momento colocar esses 3 jogadores juntos, ou talvez esporadicamente em algum momento dentro da partida, mas não consegui fazer esse teste inicial. Tudo pode, como eu te disse. Pode jogar o Ganso, o Nenê e o Fred junto? Pode. Tu vai ter coisas fortes, pontos fortes, e você vai ter pontos fracos. Os teus pontos fortes têm que ser maior do que os fracos, do que a vulnerabilidade. A palavra ficou difícil. Vulnerabilidade. Do que tu ser vulnerável. Do que tu ser vulnerável ao adversário. Entendeu? Esse é o equilíbrio que se busca dentro de uma equipe de futebol. Por isso que jogadores se completam entre características. Por isso que com um time forte, campeão, são características complementares. São aquelas características que você diz, pô, esses caras parecem que jogam juntos há anos. Então, assim, tudo pode, desde que o campo diga que sim. Então, primeiro, para a gente testar a tese, a gente precisa ir lá para o campo, colocar o Rames junto, o Luciano junto, o Galopo junto, o Lucas junto e o Caleri junto. Aí, tá vendo, nós vamos ver. Tá vendo os jogos, né? E fazer um enfrentamento, não, é que eu ia te responder lá no início, mas já entrei na parte tática e na parte de características, que é uma coisa que eu gosto. Fui para a segunda parte. Mas, assim, eu gosto de futebol, eu assisto todos os times, eu assisto o Campeonato Brasileiro, o Campeonato do Emirados, o Campeonato da Arábia Saudita, eu preciso, é meu trabalho e é minha paixão, tá? Então, eu estou atento a tudo que acontece no futebol brasileiro, às discussões e ao campo de jogo, e às discussões extra-campo. Então, há uma discussão hoje no São Paulo muito grande em relação ao meia central. Mas vamos lá para o início. Quantos meia central o São Paulo tem? James, Luciano, que faz aquela função, Luca, que faz bem aquela função, Galopo, que pode fazer aquela função. Michel Araújo. E aí? Se tu escala só um. Michel, tu trabalhou comigo no Aluaça, Michel pode fazer esta função,
mas ele é muito mais um jogador de 20 de trás, talvez numa linha de 3 meio-campistas, ou um winger, mas ele pode ser um jogador como segundo, mas ele não é um armador. Ele não é um meia armador, ele é um meia atacante. Ele é um jogador de atacar espaço, de boa definição, de finalização, e ele não é o pensador, ele não é o articulador, o homem do passe, do penúltimo passe, de abrir o entre linhas, de um passe final. Michel tem uma outra característica. E aí, se você decide jogar com 2 wingers de velocidade, se você decide jogar com o Nestor de um lado e o Wellington Rato do outro, Calleri joga de 9. Se você tem 4 para a função, como é que vocês faz? Não, fora que agora tem o Eric e o Ferreira, né? Ferreirinha e Eric, que são muito velocistas, né? Que também mudam. Ferreirinha e Eric são dois wingers de velocidade de 1 para 1, de fase terminal do jogo lá, de você trabalhar, chegar neles, trabalhar esse 1 para 1 e ter a definição. Então, assim, se você escolher um sistema com um meia articulador, 3 vão ficar fora. Sim. Tá? Porque o Luciano pode jogar de winger? Pode, mas não é a sua melhor característica e sua melhor função. Lucas já jogou de winger, já nasceu como winger, mas já mudou para uma função mais central de um articulador e de um meia atacante. Vai poder jogar um. James é um meia articulador nato, de fato. Vai poder jogar um se você escolher 2 wingers e 2 médios marcadores e construtores. Vai poder jogar um. Mas para jogar dois, você tem que mudar o sistema. Aí você tem que abrir linha de 3 atrás para botar 2 caras enfiados, Luciano e Calleri, e botar James por dentro, Luca por fora, ou James e Calleri na frente, Luca por trás, ou você tem que abrir um losango de meio campo para botar esse cara na ponta do losango, para 3 caras por trás de atacar espaço, só que daí você não joga com wingers, você perde a amplitude do campo, porque daí é um jogo que você vai ter que atacar esse espaço da amplitude com os laterais e não com os pontas. Muda a característica, muda a proposta, muda o jogo, os encaixes, as movimentações. Então, são coisas que, na minha opinião, eu concordo com o Muricy e concordo com quem fala outra situação. O que vai definir o que é melhor ou não sempre é o campo, e para isso você precisa colocar para testar. Você tem que, durante os treinamentos, testar essa variação tática, buscar essas mudanças táticas e colocar no enfrentamento, porque treino é treino e jogo é jogo. Colocar no enfrentamento para ver como é que a equipe vai se comportar no momento que tem a bola, se ela vai conseguir atacar esses espaços laterais sem os pontas, com os laterais, se ela vai criar dificuldade para o adversário com esses jogadores todos por dentro, se eles vão criar passe entre linhas, se eles vão criar jogo apoiado, ou se eles vão perder a bola toda hora e tu vai tomar contra-ataque, porque os 2 laterais estão lá em cima. Então, aonde que vai te responder essa pergunta? É o campo. O campo vai de fato te responder. Então, você precisa testar, você precisa buscar essa variação e colocar ela no campo. Se o campo te der essa resposta positiva, você segue. Porque você sabe uma coisa, né, Luca? Que muitos times campeões, eles têm de uma ideia original, mas no meio do caminho muda um jogador, 2 jogadores, que muda a característica do time, que mudou o encaixe da ideia tática, e aquele time se tornou campeão. Talvez, se continuasse daquela forma anterior, não tivesse chegado. Está entendendo como o futebol ele tem essas dinâmicas? Então, eu aprendi na minha experiência que tudo pode, desde que o campo responda que sim. O campo responde se pode ou não, né? Na prática. Mestre, porque daí o que vai acontecer? O que vai acontecer quando você coloca em prática? Quando você não coloca em prática, sempre a tese daquela que não foi colocada, ela é a melhor. É a melhor, sim. Sim. Certo? Então, quando você coloca em prática a tese, as variações, ela vai para dentro de campo do jogo, aí o torcedor, o analista, o treinador, o jogador, todos vão ter o feeling e vão visualizar aquela situação. O jogador, ele vai dizer, cara, me senti bem, esses movimentos aqui encaixaram, as características se encaixaram, nós ficamos fortes, nós ficamos equilibrados, nós ficamos ofensivos no momento de atacar, nós ficamos fortes no momento de defender, nós nos sentimos bem dentro do campo. O analista vai visualizar e dizer, cara,
o time não perdeu o equilíbrio defensivo, o time não perdeu a força ofensiva, o time continua contundente, mesmo com essa variação. Então, trazer a teoria para a prática, colocá-la em prática, buscar essa variação e ver o que o campo fala. Que pode, pode. Boa, mestre. Não sei se você conhece o trabalho do Douglas Seconello.